Olá, empreendedora, é um prazer muito grande estar falando com você aqui, poder trazer esse conteúdo para você que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida no que tange a contabilidade e a organização financeira do teu negócio. A gente vai falar muito de formalização, né, de como você fazer essa transição da sua ideia empreendedora para formalizar um negócio que realmente, efetivamente, está ali legalizado. Eu sei que é uma transformação grande para você que está começando, mas é uma transformação importante. E a gente vai conduzir essa palestra de uma forma bem simples, bem objetiva, para ajudar realmente você a entender. Porque quando fala de contabilidade, as pessoas se assustam, né? Gestão financeira que passa, então, pela educação financeira que poucos brasileiros têm. E quando vem para contabilidade fica mais complexo ainda, mas não vou usar nenhuma palavra complexa aqui, então fica tranquila que é importante. É bom você saber também que a maioria dos negócios no Brasil morrem por 3 grandes motivos, tá? Morrem por falta de planejamento, por falta de gestão e pela mentalidade da empreendedora, ou seja, você que é empreendedora e que ainda não transformou a sua mente como empreendedora. E eu como contador, como especialista, estrategista em negócios, eu vou te ajudar de uma forma muito clara a entender o que você precisa ver e entender na contabilidade e principalmente definir se você vai formalizar o teu negócio ou não. Eu conversando aqui com o pessoal, eles me falaram que 70% das empreendedoras que têm já atitude empreendedora empreende por necessidade. Tem aquelas outras pessoas que empreendem por oportunidade, ou seja, enxergou uma oportunidade no negócio. E aí, o mais importante, você que é empreendedora já tem, que é a atitude empreendedora, porque mudar esse mindset, mudar esse modelo mental de você transformar de coadjuvante para protagonista pode parecer fácil para você que fez, mas é um desafio muito grande para a maioria das pessoas. E aí o que acontece? Quando você começa a tua atitude empreendedora, normalmente você vai vender um bolo, vai ser uma cabeleireira, vai fazer qualquer tipo de serviço que normalmente está ligado à prestação de serviço. E aí você começa o teu negócio e lógico, você pode começar, inclusive muita gente fala assim, eu estou na informalidade. Não é porque você não tem um CNPJ, não é porque você não oficializou através de uma empresa que você não está legalizada, porque você pode também prestar serviço como autônomo. Como autônomo, aquela pessoa física, né, que presta serviço sem nenhum vínculo empregatício e sem o CNPJ. Inclusive, existe uma tributação na pessoa física, existe um recolhimento, e até já vou falar para você como funciona isso. Quando você está trabalhando como autônoma, você tem que ter, lógico, um cadastro na sua prefeitura como autônoma, você vai ter que recolher 20% do INSS até o teto, que agora em 2020 está em torno de R$ 6.100, você vai recolher 20% da contribuição previdenciária e pagar o imposto de renda devido, que ele começa lá até 1904, é isento, então se você ganha até 1904 você não paga imposto de renda, acima desse valor você começa pagando 7,5% e vai até 27,5%, que é a tributação máxima na pessoa física. E aí você faz esses recolhimentos dos impostos mensalmente e mesmo sem ter empresa, você está legal. Então, não que você não tenha uma empresa, mas você está formalizado aí como uma prestação de serviço autônoma. E aí, parabéns para você que está tendo essa atitude. Mas a gente falando aqui sobre o crescimento, sobre o desenvolvimento das empresas, a gente sabe que vai chegar um momento que vai ser mais vantajoso para você formalizar. Ou seja, você vai pagar menos impostos sendo pessoa jurídica, mas todo mundo tem medo de virar pessoa jurídica por alguns motivos. Primeiro que pensa que vai pagar mais impostos, porque às vezes não paga mais impostos, tá? Até porque eu já vou te tranquilizar, você que vai começar a prestar serviço, por exemplo, como pessoa jurídica, se você for um cabeleireiro, por exemplo, você vai começar tributando com 6%. E aí, comparado aos 27,5% do imposto de renda na pessoa física, com certeza você vai pagar menos impostos. O que acontece é que quando você está na informalidade, que você não tributa nada, ou seja, tudo que você ganha, você não ofere ali uma tributação, quando você compara com a pessoa jurídica que vai pagar 6%, você fala, eu vou ter que começar a pagar imposto, porque você não pagava nada. Agora, olhando oficialmente, você pagando como pessoa física e pagando como pessoa jurídica, você tem realmente, na pessoa jurídica, uma tributação bem menor, que você começa com serviço no Simples Nacional com 6%, e lá no comércio, por exemplo, se você comercializar qualquer tipo de produto para revenda, você começa com 4%. Então, a tributação é muito pequena para micro e para pequena empresa, tá bom? Agora, formalização. Como, Altair, eu passo, quando vale a pena eu passar para a pessoa jurídica?
você precisa entender que você pode passar também para a pessoa jurídica sendo microempreendedor individual. E aí é uma forma de você formalizar, de você ter CNPJ. E eu já vou falar para você quais são as vantagens de você se formalizar e ter um CNPJ. Como o mercado, como seus clientes enxergam você quando você se formaliza com CNPJ. Então vamos lá. Você pode se formalizar como microempreendedor individual. Você, lógico, tem um limite de faturamento agora no ano de 2020. Esse limite é de 81 mil no ano, ou seja, 6.750 por mês. Então, para você se formalizar, para você se transformar em pessoa jurídica usando a figura do microempreendedor individual, você precisa ter esses dois critérios. Primeiro, a sua atividade está lá na lista do microempreendedor individual. A sua atividade que você exerce hoje precisa ser permitida lá na lista do microempreendedor individual, que você acessa o portal do empreendedor.gov.br, e aí já vai uma dica muito importante. Muitos sites que não são sites do governo, eles publicam conteúdos e ajudam você a se formalizar, só que eles cobram um valor. Você começa preenchendo, pensa que está no site do governo e daqui a pouco aparece uma taxa para você pagar. Infelizmente, isso eu considero como um golpe, porque não tem clareza, né, que você está entrando no site que não é do governo para você poder se formalizar. Então, você entra lá, portal do empreendedor.gov.br. Vou pedir para a edição aqui colocar esse site para vocês, para que você possa acessar esse site. Você vai lá se formalizar. Então, se a tua previsão de faturamento está entre 81 mil no ano e a sua atividade está lá na lista de atividades permitidas, você pode chegar lá e se formalizar como microempreendedor individual. Altair, qual que é a vantagem? A vantagem é que você vai ter acesso aos benefícios previdenciários, ou seja, salário maternidade, se você precisar ter um problema de saúde, precisar de ter um auxílio de acidente ou auxílio de saúde, você vai ter esse auxílio, então é muito importante isso, e vai te dar a condição também de você se aposentar por idade, ou seja, se você completar aí o homem 15 anos de contribuição, né, e a mulher 15 anos de contribuição, então hoje na nova lei o homem tem 20 anos e a mulher 15 anos de contribuição, o homem com 65 anos, a mulher com 62. Nessas condições você consegue se aposentar também por idade. Então é importante que você tenha também benefícios previdenciários. E aí você agora está formalizado com o teu CNPJ. E o próximo passo seria você ter uma microempresa, sair do Simples Nacional. A microempresa ela fatura até 30 mil por mês, ou seja, 360 mil no ano, e aí você pode se formalizar. Nesse momento inicial, você não precisa de uma assessoria de um contador, tá? Apesar de você poder contar com assessoria, mas você não precisa. Quando você transforma numa microempresa, você sai do MEI, aí você precisa de prestar conta para o governo em relação a toda a tua parte financeira e tributária. Então, a partir daí, você tem um controle maior e aí você tem que manter realmente um contador te ajudando a entregar todas essas obrigações. E aí, com isso, você agora já é uma pessoa jurídica. Agora, antes dessa transformação, antes de você virar um MEI ou se transformar com uma microempresa, tem um fator importante aí de você avaliar, que é a viabilidade dessa transformação. Altair, por que a viabilidade dessa transformação? Porque às vezes você está fazendo um serviço ou você está vendendo um produto que na informalidade ele funciona muito bem. Eu vou dar um exemplo muito claro para você entender. Quando você tem uma pessoa jurídica, tudo que você compra para revender precisa ser comprado com nota. Você não pode vender uma coisa que não existe na tua empresa. Inclusive no microempreendedor individual também, você precisa comprar com nota fiscal e você pode vender sem nota, porque o MEI não obriga que você, quando você está vendendo para a pessoa física, que você tenha a nota fiscal. Então não é obrigado você ter uma nota fiscal para vender para a pessoa física. Agora, se você vender para a pessoa jurídica, você é obrigado a fazer a emissão da nota fiscal. Mas tudo tem que ser comprado com nota fiscal. E aí o que acontece? Sabe aquelas pessoas que vendem, por exemplo, no Mercado Livre? Elas compram produtos, às vezes, da China e de outros países sem nota fiscal ou compram apenas na pessoa física e você vai querer vender na pessoa jurídica. Quando você é obrigado a comprar com nota, fazer todo o processo de importação, o valor ele pode dobrar ou ele pode aumentar, às vezes, 3 vezes mais. E aí você perde o quê? Perde a viabilidade do teu negócio, porque você não vai conseguir competir com o preço, porque as outras pessoas que já têm grandes empresas, que já têm uma compra muito grande, vai ter um preço menor do que o seu. Então, é necessário você ter a viabilidade. Uma outra coisa, dependendo da tua atividade,
você vai precisar de vigilância sanitária, você vai precisar, por exemplo, você que fabrica bolo, você que fabrica alimentos, você vai precisar da vigilância sanitária, você vai precisar de uma adequação. Então hoje, às vezes você na informalidade, você faz entrega, faz o delivery, faz aí da tua casa, você não se preocupa com nada disso. Sendo uma empresa, sendo oficializado como CNPJ, você vai ter que seguir regras, e regras da vigilância sanitária que você vai precisar se adequar. Então vai ter que se preocupar com o ambiente também que você vai ter para a produção. Você muitas das vezes não vai poder ter um ambiente onde você não tenha uma separação da tua casa, porque se você precisar passar por uma fiscalização da Secretaria da Fazenda ou da Vigilância Sanitária, eles não podem entrar dentro da tua casa sem uma decisão judicial, ou seja, eles precisam para verificar, eles precisam que você esteja fora da tua casa, ou seja, você pode estar até dentro do teu próprio quintal, mas você vai precisar ter uma entrada separada. Então tudo isso faz com que a formalização seja algo que você precisa se organizar. Agora, não é uma coisa para te espantar e para você falar assim, tá, então vai ter um monte de regularização e eu não vou me regularizar, eu não vou me transformar em uma pessoa jurídica. Jamais, porque você tem que respeitar a sua atitude empreendedora. Então a grande questão é de você realmente olhar o teu sonho, aquilo que te move, né? Porque o empreendedorismo normalmente é uma posição de protagonista. E geralmente a posição de protagonista não é uma posição que as pessoas te colocam, normalmente você decide, você aceita essa posição de destaque. E aí você tem que considerar que você tem um sonho. Tem muita gente que quando começa a empreender, ele tem um sonho, mas nas primeiras dificuldades, nos primeiros desafios, né, que você precisa vencer, ela começa a repensar se vale a pena ou não. Então o que eu quero te dizer é que vale a pena. As pessoas que chegaram lá, as pessoas que têm sucesso hoje no mundo do empreendedorismo, elas não se arrependem. Na verdade, elas se arrependem de não ter se dedicado, de não ter feito muito mais, porque elas sabiam que poderia ter um resultado muito maior. Então, nesse primeiro momento da formalização, você só precisa entender isso, que sim, vai passar por um estágio de aprendizado, um novo modelo, onde vai requerer um desenvolvimento pessoal teu. A gente sabe que a contabilidade e a organização de um negócio muitas das vezes não está ligada com o perfil do próprio empreendedor, porque às vezes o que te move a empreender é a paixão pelo teu negócio. Quando você começa a ter que lidar com essas questões burocráticas e financeiras, às vezes você se desanima e às vezes você fala, poxa, não é a minha praia. Mas o que eu oriento quando as pessoas começam a crescer é que sempre tenha uma pessoa que pode te ajudar. Pode ser seu marido, né? Pode ser o seu filho, pode ser um amigo, pode ser até um profissional que você vai contratar para poder te ajudar. Mas você precisa entender, e eu vou passar rapidamente aqui para você algumas informações bem básicas que você precisa entender que como o seu negócio funciona na parte contábil e financeira. Para quê? Para que você possa orientar e principalmente acompanhar essas pessoas que vão te ajudar nessa questão da organização. Bom, a contabilidade. O que é a contabilidade de um pequeno negócio? A contabilidade, a ciência contábil, ela mede a evolução do patrimônio, ou seja, tudo que entra na tua empresa, tudo que sai, existe uma regra internacional contábil que nós precisamos cumprir, né? Tirando o microempreendedor individual que não tem uma necessidade de realizar a escrituração contábil, depois do MEI, todas as empresas precisam ter escrituração contábil. O que é escrituração contábil? É você contabilizar todas as entradas, todas as saídas, apurar o resultado e mostrar isso para as pessoas que se interessam por esse assunto e as que são obrigadas, como o governo, por exemplo, que se interessa nas declarações que você entrega para ele poder confrontar todas as informações que passam no teu banco. Inclusive, uma coisa importante, tá? Teve uma instrução normativa da Receita Federal, a 1571, se eu não me engano, de 2015, que criou a E-Financeira. A E-Financeira, ela controla toda a parte financeira da pessoa física e da pessoa jurídica. Então, tudo que passa no teu banco da pessoa física ou da pessoa jurídica está lá na base da Receita Federal e ela vai poder usar isso no momento que ela quiser. E o que isso mostra para você? Mostra que você tem que andar regularizado, ou seja, você precisa emitir nota fiscal de tudo que você vende, você precisa comprar com nota, todas as coisas que entram na tua empresa e que saem precisam de comprovantes. Então, ou seja, você não pode mais misturar a sua pessoa física
com a sua pessoa jurídica. Então, quando você formaliza um negócio, ali você precisa separar as contas da sua pessoa física das contas da sua pessoa jurídica. E essa segurança, né, essa separação, ela gera não só organização, mas segurança patrimonial. Por que, Altair? Porque eu vou falar um pouquinho mais na frente para você da formalização, do tipo de empresa que você vai abrir, mas existe uma segurança jurídica, existe uma... Eu vou falar uma parte técnica aqui, mas é importante. O artigo 50 do Código Civil fala da despersonificação da pessoa jurídica. O que é isso, Altair? É quando as pessoas interessadas, o governo ou o juiz dentro de um processo, verifica que você misturou a pessoa física com a jurídica. E o que ele faz? Já que houve uma mistura de patrimônio, agora ele vai lá no teu patrimônio pessoal e vai buscar recursos para arcar com prejuízo que eventualmente você criou na sua pessoa jurídica. Mas quando você separa a sua pessoa física da jurídica, você cria uma blindagem. Você coloca em segurança o teu patrimônio pessoal. Então, se acontecer de você quebrar a tua empresa ou alguma dívida que a sua empresa eventualmente tiver, será cobrado dentro do patrimônio da pessoa jurídica. E aí eu vou falar um pouquinho para você sobre como você cria essa segurança. Mas se você mistura a pessoa física com a jurídica, não há condição de você ter essa segurança. Então, no processo de formalização, vai requerer, e você está percebendo, uma certa educação financeira e contábil. Dentro da contabilidade, o que você precisa aprender? Existe uma regra muito clara. Você manda para quem está executando a tua contabilidade todas as notas fiscais de compra, as notas fiscais de venda, o seu extrato bancário e todos os comprovantes de entrada e saída da tua empresa. Vai ser feita a escrituração, é elaborado um relatório onde mostra o resultado que a tua empresa teve. Se você teve lucro, se você teve prejuízo. A demonstração de resultado de exercício, que é o DRE, ele mostra desde o faturamento que você teve, ou seja, da tua entrada, até o teu lucro ou prejuízo, separando por linha todas as despesas que você teve. E aí, com esse relatório, você bate o olho e você sabe onde você precisa melhorar na tua gestão, onde você consegue economizar nas suas despesas administrativas, nas suas despesas operacionais, ou se o sócio está retirando muito dinheiro da empresa no momento que você não poderia retirar, você teria que deixar mais dinheiro na empresa para que a empresa pudesse ter fôlego financeiro para arcar com as suas despesas. Então, tudo isso é mostrado pela contabilidade. O teu papel como empreendedor é justamente mandar essas informações. Então, separa as informações de pessoa física e jurídica e manda lá para a contabilidade. E a contabilidade vai fazer o papel dela, que é escriturar, movimentar todas essas informações e preparar relatórios, onde você deve olhar para esses relatórios e tomar a sua decisão. Então, lá tem todo o controle financeiro e patrimonial da tua empresa. Então, a gente já conversou sobre a questão da viabilidade. Primeiro de tudo, você precisa ver a viabilidade do teu negócio. Então, se você, na formalidade, com os custos envolvidos com a formalidade, o meu negócio tem realmente viabilidade? Por quê? Porque você vai precisar crescer esse negócio. Então, entendendo que alguns negócios só vão começar a dar lucro quando realmente você crescer. Você tem um custo fixo, você tem um custo variável que vai crescer de acordo com o teu faturamento, com as suas vendas, mas você tem um custo fixo que ele vai diminuindo à medida que você cresce o teu faturamento. Então, é importante fazer um planejamento e entender se o teu negócio não é viável, porque na formalidade ele tem um custo muito grande inicialmente e ele vai ter viabilidade à medida que isso cresce, ou se mesmo crescendo o teu negócio, infelizmente, não vai ser viável. Então você mediu aí primeiro a viabilidade. Agora, depois que você resolveu formalizar e tudo que a gente passou por essa questão de contabilidade, o que você precisa entender? Que como o teu negócio, o teu negócio como negócio, ele vai exigir um desenvolvimento de você como empreendedor. Lembra que você tinha as habilidades iniciais de tudo que você gosta de fazer, só que o teu papel agora é muito mais amplo. Por quê? Porque agora você começou a contratar, você vai começar a gerir pessoas e nem todo mundo está preparado para isso. E uma definição importante que eu estava falando aqui é: eu quero realmente ser um empreendedor? Ou eu quero ser o cabeleireiro? Ou eu quero ser o dentista? Ou eu quero ser aquela pessoa que vai executar? Porque é uma definição importante. Tem muita gente que tem amor pela profissão. Isso acontece muito dentro das empresas, quando você vai e promove um funcionário que é super produtivo em uma função e promove ele para a liderança. E ele detesta a liderança, ele fala: não, eu quero voltar para onde eu estava, porque lá eu tinha prazer do que eu fazia e hoje eu não tenho prazer. Então o empreendedor também é assim.
Não é porque você é um empreendedor, é protagonista, que você precisa ter uma grande empresa. Você só precisa definir de que lado você quer ficar. Se você vai ser um empreendedor que vai realmente tocar o teu negócio sozinho ou ter alguns auxiliares ali, mas não vai crescer o teu negócio, ou se você vai ser um empreendedor que realmente vai crescer, que vai buscar escalar o teu negócio, que aí você deixa de ser o profissional, deixa de ser o operacional e vai ser o estratégico da tua empresa. Então é importante você ter clareza sobre isso, que o próximo passo é justamente a escala. E escalar um negócio é realmente um desafio. Por quê? Porque agora você vai precisar olhar muito profundamente para você e ver quais habilidades que você precisa para executar essa escala, se você tem. E aí você pode escolher trazer um sócio, trazer uma pessoa para dentro do teu negócio para ajudar você a escalar e você ficar mais responsável, mais tocado naquela questão operacional, ou seja, monitorar toda a entrega e toda a qualidade do produto e ter uma pessoa que vai trabalhar em marketing, que vai trabalhar em vendas, que vai cuidar do teu financeiro, ou você vai mudar realmente de lado, você vai trazer profissionais preparados para entregar essa parte operacional e acompanhar isso, e você vai ser o gestor do teu negócio. Então, essa definição é muito importante nesse momento, que é o momento onde você vai decidir se você vai escalar ou se você vai continuar pequeno. Então, independente se você escolher, se você vai ser pequeno ou se você vai crescer, você sendo pessoa jurídica, você precisa se manter formalizado. E aí, eu vou passar um passo a passo só para você entender como é que é a formalização de uma empresa. Primeiro de tudo, você vai ver a viabilidade. O que é a viabilidade da prefeitura? É você pegar o IPTU do teu imóvel e você vai fazer uma consulta na prefeitura se aquela atividade que você quer exercer, a prefeitura ela permite que você faça essa atividade naquele local. Por quê? Existem vários fatores. Por exemplo, se você vai fazer uma indústria, por exemplo, pode ser que aquela área que você mora seja estritamente residencial, ou pode ser uma zona mista que permita apenas que tenha pequenos comércios e não uma indústria. Então, o primeiro passo é viabilidade. Então, você precisa pegar o endereço, o IPTU, e confirmar na prefeitura da tua cidade se essa tua atividade é permitida no local que você quer. Segundo, a lei da liberdade econômica trouxe a possibilidade de você abrir empresa no endereço da tua casa. Só que ela também trouxe e deixou a responsabilidade para quem mora em prédio e em condomínio residencial para o estatuto do local, ou seja, é a convenção que vai dizer se você pode abrir uma pessoa jurídica ali ou não. Então, para você que mora dentro de um prédio ou numa residência dentro de um condomínio, você precisa ver se é permitido que você tenha uma pessoa jurídica ali. Às vezes você nem vai prestar, o teu tipo de serviço não requer recebimento de pessoas no local, mas se o condomínio proibir, você não pode. Uma opção, além de você locar um outro local, seria um endereço virtual, né? Você abrir a tua empresa num cowork, num endereço onde você pode colocar apenas o endereço para efeitos fiscais, mas não de execução da tua atividade, porque você entrega a sua atividade pela internet ou você atua no local do teu cliente, enfim, uma série de coisas que não precisa você ter um local. Feita essa questão da viabilidade, você vai dar entrada na abertura da empresa. A entrada é o seguinte, você precisa definir, você vai ter sócio ou você vai fazer uma empresa individual. Se você vai fazer uma empresa individual, a gente orienta que você abra uma sociedade limitada unipessoal. Por que, Altair? Porque a sociedade limitada unipessoal, ela não requer um capital social mínimo, que é o dinheiro que você vai ter que colocar na tua empresa lá de capital para abrir o teu negócio. Ela também não requer que você tenha sócio e ela te dá toda a segurança patrimonial, ou seja, ela separa os bens da tua empresa para os bens pessoais que você tem. E essa segurança é muito importante, como eu falei atrás, que se acontecer qualquer problema na tua empresa, não vai ser buscado ali naquele momento para pagamento os seus bens pessoais. Ou a empresa vai ter os bens próprios dela ou os recursos financeiros, ou infelizmente o credor vai ficar sem receber. Por quê? Porque você não misturou a pessoa física com jurídica. Então esse modelo também é interessante. Definiu isso? Elaboração de contrato social, e aí uma dica muito importante se você tiver sócio, discuta tudo enquanto vocês são amigos. Porque grande parte das sociedades, quando entra no momento de separação, fica muito difícil discutir algumas coisas. Então, qual que é o valuation da tua empresa? Por exemplo, quanto vale a tua empresa? Quanto vai valer a tua empresa no momento da tua saída? No momento do seu falecimento? Como é que calcula? Porque não é só simplesmente o patrimônio da empresa, porque tem empresa que não tem patrimônio nenhum. Você trabalha com prestação de serviço, por exemplo, e às vezes você não tem uma estrutura física. Qual que é o teu patrimônio?
É a tua marca ou muitas das vezes o teu faturamento. Então precisa definir muito claro e aí é bom procurar um especialista, procurar um contador e até um advogado para discutir tudo isso, para colocar em contrato social. Feito o contrato social, você vai levar para registro na junta comercial. E lá você vai tirar o teu registro da empresa na junta comercial onde nasce a tua empresa, você vai ter o teu CNPJ, cadastro na sua prefeitura e depois um cadastro, se você tiver comércio, na Secretaria da Fazenda, que você precisa de uma inscrição estadual, que é para você circular e vender mercadoria ou circular mercadoria de uma unidade para outra. Então você precisa de inscrição estadual. Feito isso, a sua empresa já está formalizada e pronta para operar. E aí você precisa, lógico, de uma assessoria contábil para te ajudar a escrituração da contabilidade. A contabilidade é uma prerrogativa profissional do contador, como é o médico, como tem um engenheiro, como tem um advogado, o arquiteto. Existe uma prerrogativa, uma ciência por trás disso e regras que precisam ser cumpridas. Então você precisa procurar um contador para conversar com ele, para ele poder te orientar, tanto para organizar essa parte contábil internamente, para você separar e organizar os processos, como da entrega de todas as obrigações que você precisa para entregar para o governo. Agora, como contratar um escritório de contabilidade? É importante esse assunto por dois grandes motivos. Primeiro, porque você não detém conhecimento técnico e dificilmente vai conseguir avaliar se aquela empresa que está te vendendo o serviço de contabilidade de verdade conhece o que ela está fazendo. Então, essa vulnerabilidade de não conhecer dificulta na contratação. Segundo, você precisa entender profundamente, né, qual que é a tua necessidade e como essa empresa de verdade vai ajudar no teu processo do dia a dia. Por quê? Porque lembrando que a contabilidade é a ciência que mede a evolução patrimonial. Então, as informações que serão geradas pela contabilidade precisam ser reais da tua empresa. Então, você precisa ter uma interação muito grande com a contabilidade. E aí tem muitas contabilidades hoje, contabilidades online, que simplesmente você mesmo coloca suas informações lá, e aí é validado por um sistema e você não tem um acompanhamento técnico sobre isso. Isso é bom? Não, é muito ruim. Por quê? Porque lembrando que as empresas morrem por falta de planejamento, gestão e a mentalidade. Todas as vezes que eu tenho um sistema e que eu não tenho uma interação humana, eu não consigo muitas vezes transferir o conhecimento de gestão e o conhecimento para você tocar o teu negócio, que uma empresa vai poder transferir isso para você. Então é importantíssimo você ter um contador, primeiro, que entenda do teu assunto. Outra coisa muito importante, o contador que vai fazer a tua atividade, ele já atua nessa atividade? Ele já conhece profundamente o teu negócio? Porque além da variação tributária que você tem em qualquer negócio, ou seja, hoje a gente atua muito também no mercado digital. Nós temos várias formas de reduzir carga tributária no mercado digital e quando chega clientes para nós, a gente olha aquela situação da pessoa estar pagando 2, 3 vezes mais imposto do que deveria. Ou seja, então a pessoa precisa entender profundamente da tua atividade e não só nessa questão tributária, mas na questão empresarial. Por exemplo, se tem uma empresa de contabilidade que atende 100 clientes de um determinado segmento, ela já sabe como funciona esse segmento, ela já sabe do preço de venda, ela já sabe das principais dificuldades. Olha o know-how que esse contador pode transferir para você que está começando o teu negócio. Só que você precisa, primeiro, buscar um especialista no teu segmento e valorizar também isso. Então, por isso que é muito complexo e assim, a gente não tem uma tabela de preço para falar, olha, você vai contratar por R$100 ou por R$1.000. Então, é muito importante que você acredite nesse contador, nessa empresa de contabilidade, que você entenda que ele entenda do teu assunto, isso é muito importante, e aí sim você vai discutir com ele preço, mas o preço não é o mais importante porque toda empresa precisa ter lucro. Uma empresa que não tem lucro, ela não tem continuidade e ela não tem pessoal capacitado para te entregar realmente um trabalho de qualidade que você vai precisar. Lembrando que o contador, que é o contador consultor, ele é o braço direito do empreendedor. Eu conheço milhares de contadores em todo o Brasil, porque em 2018 eu mandei o Brasil falando da transformação para esses contadores. A gente palestrou para mais de 1.000 e teve eventos que tinha mais de 1.600 contadores ouvindo a gente falar da transformação do mercado contábil através da tecnologia. Então tudo isso é muito importante para você que vai começar um negócio. Não entra nessa besteira de querer contratar uma consultoria, de querer contratar um apoio qualificado apenas por preço. E é muito difícil e eu entendo a sua vulnerabilidade, mas procura contadores que estão nas redes sociais, pessoas que estão divulgando conteúdo, pessoas que estão educando o empreendedor. É uma forma de você conhecer também esses profissionais. É muito importante
porque ele pode te ajudar, essa empresa ela pode te ajudar, você tem uma curva de aprendizado muito grande como um novo empreendedor e encurtar essa curva com conhecimento dos outros vai significar, às vezes, até a tua vida empreendedora, porque muitos acabam morrendo nessa curva de aprendizado porque ele não tem gás e foco suficiente para poder aprender tudo que ele precisa. Então, aprenda com o conhecimento dos outros, acho que é a inteligência empreendedora que você precisa ter para poder ter sucesso também no teu negócio. Agora que você já está formalizado e já entende da formalização do teu negócio, empreendedora de sucesso, você precisa entender que existe sim um passo a passo de empreendedores, pessoas que começaram muito pequenos e hoje têm muito sucesso. E esse passo a passo eu vou passar de uma forma muito rápida e objetiva aqui para você. Primeiro de tudo, a gente já falou sobre a viabilidade do negócio para ver se é viável ou não dentro da formalidade. E aí, uma dica importante, perfil comportamental. Você precisa estudar sobre isso e principalmente analisar o teu perfil comportamental, porque cada função dentro da tua empresa tem um perfil específico, que são comportamentos que as pessoas precisam ter para exercer bem aquela função. Então, você precisa primeiro analisar o seu e ver se o seu posicionamento como empreendedor, como líder do teu negócio, você tem todas as habilidades necessárias nesse momento. Se não tiver, você vai buscar o desenvolvimento e existem várias ferramentas e vários especialistas, inclusive você pode contratar também um coach com experiência empresarial para te ajudar na construção desse processo que você precisa fazer. Você precisa entender muito claramente do teu público-alvo, porque você só vai entender e entregar um produto realmente de qualidade quando você conhece o teu público-alvo. Quando você entra no mercado empreendedor, normalmente a maioria entra no mercado maduro, onde já existe várias pessoas fazendo, que já tem credibilidade, que já tem marca, e é muito difícil, por quê? Porque às vezes você vai querer competir apenas pelo preço, e isso não é muito legal, porque quem mais precisa, né, de ter um preço adequado é quem está começando, porque você não tem às vezes investimento, nem fluxo de caixa para competir com o preço. Geralmente quem compete com o preço são pessoas que têm bala na agulha, como dizem as pessoas, né? Você tem que ter dinheiro em caixa para isso. Então, entender o que você traz de diferencial para o teu público-alvo é muito importante e pode estar alinhado principalmente no atendimento e na tua entrega. Então, tenha uma sensibilidade sobre isso para você entender com clareza qual que é a dor principal do teu público-alvo e o que está faltando, o que as pessoas que estão entregando o teu serviço ou produto hoje não estão colocando para você poder colocar e ter mais assertividade. Sem dúvida, o planejamento financeiro é importante. Eu sei que você não vai conseguir enxergar claramente tudo que você precisa enxergar, mas você precisa ser conservadora nesse sentido, não pode ser muito otimista e principalmente tentar olhar para a sua pessoa física quais são os gastos que você tem, que você consegue reduzir e evitar o impacto da pessoa jurídica na sua pessoa física. Porque um grande erro é você fazer a sua empresa pagar os teus custos pessoais que você tem hoje se ela não tem condição de fazer isso. Então essa separação e esse planejamento financeiro, principalmente da sua pessoa física, é importante para não atrapalhar o crescimento do teu negócio. Nenhuma empresa, esses dias perguntaram para um grande empreendedor o que era mais importante, né? Foi até o Abílio Diniz e ele falou o seguinte: tem 3 setores muito importantes dentro de qualquer negócio. O primeiro é venda, o segundo também é venda e o terceiro também é venda. Nenhuma empresa que não vende, ela não consegue sobreviver. Então, entender como você vai escalar a tua venda e como você vai fazer o teu marketing é extremamente importante. A gente tem hoje as redes sociais, que você pode, de forma orgânica, chegar no teu público-alvo como você tem clareza no problema que você resolve. Então, você precisa construir essa escala de venda. Não tem passividade nesse momento. Por quê? Porque você precisa ir ao teu público-alvo. Pensa que você está, às vezes, no mercado maduro, que as pessoas já estão sendo atendidas. Como que você vai chamar a atenção dessas pessoas? Então, você precisa, sim, desenvolver uma estratégia de marketing de vendas. Inclusive, se você puder fazer isso antes da sua formalização, é muito legal porque você já entra em campo tendo resultado. Você, no começo de qualquer negócio, você precisa se preocupar realmente como você vai entregar esse produto, mas não é o foco principal. Por quê? Porque existe uma pessoalidade muito grande. Provavelmente você está colocando o coração e a alma, e aí as pessoas que estão coladas com você ali, 1 ou 2 ou 3 pessoas inicialmente, elas vão fazer aquilo que você está fazendo. Então, ou seja, é muito mais fácil você entregar o teu produto hoje quando você tem um grupo muito pequeno de pessoas do que você vender. Então, não se preocupa. Eu acho que em se preocupar na entrega, sim, tem que se preocupar, mas se preocupa muito em vender e fazer com que as pessoas tenham o teu propósito, ou seja, o porquê você faz isso inserido dentro da sua cultura. E aí você vai desenvolvendo isso no passo a passo, mas se preocupa em vender. Tem muita gente que
para no processo, fica com medo de não entregar, fica com medo de não cumprir aquilo que ela está falando, mas tira o foco da venda. Se você não vender, nem essa preocupação você vai ter. Então é importante a sua preocupação, mas fica tranquila, porque você pode chamar o teu amigo, pode chamar seus parentes para ajudar você a entregar, pode ensinar outras pessoas a fazer o que você faz, mas atrair o teu público-alvo é um desafio muito maior do que a entrega. Então procura ficar sempre focada nas suas vendas. E por último, você vai fazer um desenvolvimento pessoal contínuo. Como eu falei do perfil comportamental, é muito importante para você vender, para você realmente crescer o teu negócio, entender o que você precisa. Porque assim, tem muita gente que não é bom em comunicação. Existe alguma pessoa que tem sucesso que não é uma boa comunicadora? É muito difícil, porque você vai precisar desenvolver vendas. Você precisa vender para as pessoas, para os teus clientes, para as pessoas que estão trabalhando com você, vender o teu propósito, vender aquilo que você acredita. Então, é uma habilidade que você precisa ter. Altair, eu não sou vendedor, eu não quero vender. Olha, a comunicação, eu não conheço nenhum empreendedor de sucesso que não consegue ter uma boa comunicação clara e objetiva. Por quê? Porque mesmo que você não seja o vendedor da tua empresa, mas a comunicação com seus colaboradores e para transmitir o teu propósito para o teu público-alvo é muito importante. Então é uma habilidade que você precisa realmente desenvolver e não adianta você se esconder. O empreendedor é protagonista, ele vai ter que aparecer. Altair, eu tenho medo de aparecer nas câmeras, eu tenho medo de falar com as pessoas. Eu não tenho esse dom, não se preocupa, isso é uma habilidade. Inclusive, eu vou te dar um livro, Por que umas pessoas têm sucesso e outras não. Lá, a autora fala muito claramente que não existe o dom, ela trata o dom como habilidade. É lógico que geneticamente você traz algumas habilidades desenvolvidas, mas você pode desenvolver. Então, tudo que você precisa para aprender a ser uma empreendedora de sucesso, você pode desenvolver. E mesmo que você não tenha hoje, que você não perceba que você tem essa habilidade. Então, o primeiro passo é quebrar essa crença, que é o dom. Não precisa de se preocupar com o dom, se preocupa em aprender e a desenvolver. E a repetição é a mãe do aprendizado. Todos os dias fazendo a mesma coisa, daqui a pouco você está uma excelente comunicadora. Eu acredito muito no propósito de você, mulher empreendedora. E pode ter certeza que o desenvolvimento como empreendedor, para uns é paulatino e para outros é acelerado. Não importa, vá aí no teu ritmo, mas é importante que você vá aprendendo todos os dias. Eu, como contador e especialista em estratégia empresarial, já tenho ajudado milhares de empreendedores em todo o Brasil. Inclusive, tem clientes que faturam milhões e milhões por mês que a gente atende, clientes que estão começando. E eu acho que o mais importante é a busca realmente do conhecimento. A gente tem um canal Gerando Empreendedores, que é o maior canal do Brasil hoje no nosso segmento, com mais de 1.600 vídeos, que eu convido você a se inscrever, ativar lá as notificações, que todos os dias nós temos um novo conteúdo para te ajudar a empreender. Uma coisa importante para a gente se despedir, não seja um consumidor de conteúdo sem colocar em prática. Eu sei que no mundo do empreendedor, da empreendedora, você vai buscar muito conhecimento, mas não só o conhecimento, mas o que você faz com esse conhecimento é que vai te gerar o resultado. Então escolha aí 1 ou 2 ou 3 mentores que você quer seguir para aprender, siga essa linha de raciocínio e implementa isso no teu negócio, que com certeza em médio e longo prazo você vai ter muito, muito resultado. Fica com Deus, muito sucesso e a gente se vê por aí. Oi! Gostou desse conteúdo? Ah, tenho certeza que sim! Então, acesse aqui essa plataforma que está aparecendo aqui embaixo no vídeo e vem conhecer todos os outros conteúdos que foram preparados para você. Vem!